Quero chamar aqui o presbítero Damaso, que vai ser o mensageiro de Deus para nós aqui. Estenda a sua mão para cá, querido. Deus tem algo para você aqui nessa noite, amém? Fala assim: irmão Damásio, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Aprendeu direitinho, crente. Meu Deus do céu, você não está fazendo isso, só Jesus na causa. Aí, pastor Natan, tá vendo? Ó, tá nos ensinando aí, ó. Meu Deus, a criança hoje subiu escada, desceu escada, ô glória, hein? Aleluia. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tivemos uma manhã de glória hoje. Deus verdadeiramente nos contemplou e tem nos contemplado. Aleluia. A grande prova disso é que o inimigo tem tentado contra esta obra. Essa é a grande prova que Deus tem se manifestado neste lugar de forma especial. Porque quando o inimigo ele tenta parar a obra, é porque a obra está dando resultado. Aleluia. E uma grande prova disso é a comunhão dos irmãos. Porque hoje na parte da manhã nós vivenciamos a presença de Deus aqui de uma forma especial, porque nós estamos em comunhão. Estamos nós num só propósito e Deus tem nos abençoado. Eu louvo a Deus pela vida da mocidade, da inteira aí na igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e glorifico a Deus pela vida de vocês. Em nome de Jesus, eu queria te convidar a ler a Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo de número 4, Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: vai e ajunta os anciões de Israel e dizei-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Certamente tem me visitado e visto o que tem. Certamente vos tenho visitado e visto o que é feito no Egito. Pode se sentar, meus irmãos. Quero nessa noite trazer uma palavra a qual o Senhor falou comigo nessa noite. Hoje pela tarde tentamos fazer uma meditação e buscar uma palavra a qual Deus tem para a sua igreja. Mas o Senhor, por volta das 6h30, eu falei para minha esposa: eu estou desesperado, porque me deu um branco. Entrei aqui na igreja, fui fazer os afazeres que eu tenho que ser feito aqui. E quando cheguei lá na cabine de som, Deus disse para mim: eu tenho visitado o meu povo, eu tenho visto o que o meu povo tem passado, eu tenho visto o que tem acontecido com o meu povo. A Bíblia diz que o povo estava vivendo uma situação muito ruim no Egito, porque o faraó que assumiu o Egito não conhecia os feitos de José. O povo ao qual era uma nação separada para ser bem tratada, pois Moisés era considerado governador do Egito, agora tinha perdido a única proteção que era os feitos a quais José tinha realizado no Egito. E o povo agora passa a ser oprimido, o
povo agora passa a ser perseguido. E Faraó, vendo a dimensão do povo de Deus, que o povo de Deus estava crescendo, ele determina uma palavra mediante ao povo. Ele diz: olha, matai os varões, os filhos varões, para que o povo não venha mais crescer. Tinha um feito, tinha uma palavra de derrota para aquele povo. Mas Deus, certamente, Ele tem os seus propósitos e Ele tem aquilo a realizar sobre a vida e sobre a nação santa de Israel. Na verdade, Deus, Ele tem a realizar para a minha vida e para a sua vida, é que nós venhamos nos disponibilizar a fazer a vontade dEle. Mas como isso? Com luta? Com prova? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma sacolejada. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar um sacode do Senhor. Tem momentos na nossa vida que nós chegamos num patamar da nossa vida e nós nos acostumamos e vivemos mediante aquilo ali e ficamos satisfeitos com aquilo. O povo ali comia, se não estou enganado, cebola e batata, e estava acostumado com aquilo. Uma comida a qual o povo não tinha opção de troca. O povo estava vivendo somente como se fosse uma ração. Estava acomodado. O povo estava sofrendo, mas ao mesmo tempo estava acostumado a viver com aquilo ali. E uma parte, vendo o grande esforço e a escravidão a qual o Egito colocava sobre eles, começaram a clamar ao Senhor. Começaram a pedir ao Senhor: Senhor, olha por nós. Senhor, entre em nosso auxílio, nos ajude, entra com providência. E a Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus faz gerar na tribo de Levi uma criança. A criança ao qual os olhos das parteiras era uma criança bela, uma criança a qual foi criada pelo período de 3 meses sem chorar, uma criança que foi colocada no rio para sobreviver, uma criança que foi levada para dentro do palácio de Faraó e recebeu a instrução e os ensinamentos do Egito, uma criança que, quando viu um dos seus irmãos sendo afrontado, sendo maltratado, se levantou e se deu contra aquele inimigo e matou aquele egípcio. Uma criança que saiu do meio do Egito e foi para o deserto. Uma criança a qual agora está vivendo dentro do deserto e conhece um sacerdote. Uma criança a qual, que agora está na formação de homem, começa a viver debaixo de um sacerdote, ao homem chamado Jetro, e vai viver no deserto, cuidando dos animais de Jetro. E dentro desse deserto, ele recebe uma visão de Deus, ao qual ele mesmo reconhece: vou me virar para trás e verei a grande visão de Deus. Só que quando ele se vira, ele recebe uma palavra. A palavra que ele recebe é: tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás é santo. Aleluia. E ali começa-se uma chamada na vida de um homem. Ali começa-se uma ordem de Deus para o homem. Aquele homem ao qual ele mesmo se declara um homem de palavras duras. Alguns historiadores defendem que era Agabo. Outros dizem que ele era muito duro com as palavras. Mas uma coisa ele tinha uma ordem de Deus para retirar o povo do meio do desespero e da dificuldade. Ele tinha a ordem de Deus de levantar e guiar uma grande nação. Mas eu não vim falar de Moisés nesta noite, porque Deus não me falou para eu falar de Moisés. Estou fazendo a introdução, porque toda mensagem tem que ter uma introdução para que o povo não fique perdido dentro dos acontecimentos. Nessa noite eu vim falar sobre o teu deserto e o meu deserto. Nessa noite eu vim falar sobre a tua dificuldade e a minha dificuldade. Nesta noite eu vim falar sobre a sua aflição e a minha aflição. Nessa noite eu vim falar
sobre aquilo que você tem vivido e sobre aquilo que eu tenho vivido, e Deus está olhando do céu e está dizendo: estou vendo todas as tuas aflições, estou vendo todas as tuas necessidades, estou vendo tudo aquilo que você tem passado e tudo aquilo que você tem vivido. Tenho certamente te visitado e tenho visto as tuas aflições. Aleluia! Deus nesta noite tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Deus nesta noite tem algo a falar comigo e contigo nesta noite. E eu peço a sua atenção para aquilo que eu tenho para falar nesta noite. A Bíblia diz que o povo estava sendo sofrido e maltratados pelos medianitas, no capítulo 6 dos Juízes. A Bíblia diz que o povo sendo afligido e maltratado pelos medianitas, porque não tinham o que comer e não tinham o que beber, porque tudo que eles construíam, tudo que eles faziam, era destruído pelos medianitas. E o povo agora se separa e vai clamar ao Senhor para que Deus entre com a providência. A Bíblia diz que, olhando Deus do céu, vê um homem no lagar malhando trigo. Perdão. A Bíblia diz que aquele homem estava no lagar onde produzia vinho. Ele começa a tratar trigo para poder levar o alimento para a sua casa. Um homem olhando aos nossos olhos, um ato de loucura, um ato ao qual ninguém poderia considerar aquele homem nada, porque a Bíblia diz que o lagar é feito para a produção de uva, e uva é feita para a produção do vinho, e o vinho na Bíblia traz a transfiguração da alegria. Olhe bem, no lugar onde ele tinha que transformar em alegria, ele estava transformando em sobrevivência. Deixa eu te dizer uma coisa: na tua alegria tem momentos que você não vai poder ficar alegre, porque ali você está produzindo simplesmente o alimento necessário para você continuar caminhando. Simplesmente o alimento necessário, sabe por quê? Para você continuar de pé, glorificando e adorando o nome do Senhor. Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que tudo tem que ser alegria, tudo tem que ser a vitória. Mas tem momentos também que nós temos que sobreviver ao tempo necessário para estarmos de pé para o grande dia do Senhor. Aleluia! Preste atenção. A Bíblia diz que aquele jovem, quando é chamado pelo Senhor, ele mesmo se declara: sou o menor da menor casa, da menor tribo de Israel. Ele bota 3 colocações a quais ele não tinha direito da promessa. Ele diz simplesmente: a minha casa é a menor da menor tribo de Israel, e eu sou o menor da minha casa. Escute bem, Deus não pergunta de qual tribo ele era, Deus não pergunta de que casa ele era, Deus não pergunta quem era o pai dele. Deus simplesmente diz para ele: varão valoroso. O que eu quero te dizer? Mediante as lutas e mediante as tuas dificuldades, você está dizendo que você não é capaz, que você não tem força, que você não tem estrutura. E Deus está dizendo: você tem valor para mim, você tem valor para mim. Você, em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, eu tenho visto os teus esforços e você tem valor para mim. Você é varão e varoa valorosa. Glória a Deus. Nós precisamos olhar e mudar a nossa visão, porque como nós vamos clamar ao Senhor, como nós vamos chamar a atenção de Deus, se nós mesmos não acreditamos que Deus vai nos ouvir, que Deus vai nos recepcionar com a sua doce presença, se Deus realmente Ele vai nos alcançar e nos alcançar e nos tocar. Nós precisamos mudar essa visão. Aquele homem olhando aquela situação, olhando aquela teofonia, ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu faça para o Senhor uma oferta. E aquele anjo olhando para ele, diz para ele: olha, pode fazer. E ele vai lá na casa dele, mata o animal, traz, faz a oferta, e aquele homem não come. A Bíblia diz que o
come aquela oferta. Aquele homem olhando aquilo, ele ainda sabe o que ele faz? Ele faz um propósito com Deus, ele diz: Senhor, Senhor rei, olha só, vou botar uma abelã no meio da relva, e o Senhor só molha essa abelã e deixa toda a relva seca. Deus molha a abelã e deixa toda a relva seca. Ele pega e enche uma taça. Aí ele olha e fala: Senhor, mas se é o Senhor mesmo? Não, olha, Senhor, não acho que eu estou duvidando do Senhor, mas molha toda a relva e deixa só aquela avelã, aquele algodão seco. Para de duvidar do Senhor, seu Deus. Para de duvidar que Deus é contigo, meu irmão. Para de duvidar que Deus é contigo. É nessa tua pequenez, é nesse você ser pequeno, é nesse você achar que você não pode, é que Deus vai realizar uma grande obra sobre a sua vida e sobre a vida de todos os teus. Glória a Deus. É sobre a sua vida, é você que Deus elegeu, é você que Deus escolheu, é você que Deus acredita em você, que Deus olhou do céu e determinou uma palavra de vitória sobre a sua vida. Aleluia. Certamente eu tenho visto que você não tem capacidade, eu tenho visto que você não tem estrutura, eu tenho visto que você não tem força, eu tenho visto que você não tem tido nada disso, mas é Deus que te dá força, é Deus que te dá estrutura, é Deus que te realiza, é Deus que te fortalece, é o Senhor Todo-Poderoso que vai fazer a grande obra sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia diz que Gideão desce e peleja naquela grande batalha com 400 homens, e Deus dá a vitória a ele. Escute bem, quem era Gideão? O que era Gideão? Quem é você? O que é você? Porque Deus, Ele está te visitando, Deus está estando com você todos os dias. E Ele está dizendo: eu acredito em você, mas você tem que acreditar também. Eu acredito em você, eu depositei em você força, mas você tem que se levantar também. Eu coloquei em você a disposição do meu Espírito, mas você tem que querer usar a disposição do meu Espírito, que é santo, fiel e verdadeiro, e é ousado, e traz a ousadia sobre as suas vidas. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a foco de visão. Quer ver uma outra situação? A Bíblia diz sobre a viúva, a qual os seus filhos foram tomar, iam ser tomados. Olha bem, uma mulher, esposa de um dos profetas, filhos de profetas. Na genealogia, a Bíblia, na genealogia, o marido dela era filho do profeta Isaías. Não era qualquer mulher, não era qualquer pessoa que estava sendo levado os filhos dela, porque a Bíblia diz que Deus abençoa até a 4ª geração. Estava na 3ª geração de Isaías, irmão. Isaías era avô daquelas crianças que seriam levadas como escravas. O pai daquelas crianças foi o que na mesa do rei Acabe tirava pão e água e sustentava dentro de uma caverna. Agora o marido, o dono daquela casa, o chefe da casa, ele é morto. E quando aquela mulher vai de frente ao profeta, ela vai diferente. Ela é uma viúva? É uma viúva, mas ela não estava, sabe como? Aceitando a situação, aceitando aquilo que estava vivendo, aquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela chega para o profeta e diz para o profeta: os meus filhos, os filhos do teu servo, serão tomados como escravos. Ela invoca um direito ao qual de servidão ao Senhor. Se nós trazermos para a visão de hoje, sabe o que acontece, irmão? É o você se entregar à obra e ter certeza que você está fazendo a obra de Deus. Você se dá na obra de Deus, você se entrega na obra de Deus,
e você tem certeza daquilo que você tem feito dentro da obra, e você pode questionar, fazer uma pergunta a Deus: por que está vivendo essa situação? Por que você está passando por essa situação? Mas olha bem, ela conhecia as obras e ela sabia das obras. Ela está vivendo no deserto, vivendo a dificuldade, mas sabendo das obras que foram feitas, e ela vai em cima das obras. E ela diz: olha, o meu marido, teu servo. Ela ali não está olhando Eliseu. Ela ali não está olhando o homem Eliseu. Ela ali está vendo o Deus do céu, na representação do servo de Deus Eliseu. Ela ali, ela entra com uma palavra de não aceitar a condição que ela estava vivendo. E ela diz: olha, serão tomados meus filhos. Quem é mãe aqui sabe a dificuldade que é criar uma criança, gerar uma criança, fazer aquela criança crescer dentro dos preceitos familiares, cuidar daquela criança, e de repente alguém entrar dentro da sua casa e dizer assim: vou levar os teus filhos embora. É um desespero. Eu vivenciei isso. Há tempos atrás eu fui, como é que se diz? Denunciado ao Conselho Tutelar por maus tratos. Porque meu filho brincou, meu irmão, andou fora do caminho, eu meto o couro mesmo. Porque a Bíblia diz aqui: não aparte a vara do teu filho. A Bíblia diz isso: não aparte a vara do teu filho. E fui denunciado. Cheguei lá, a primeira palavra que eu ouço: vou tomar os teus filhos e vou colocar eles no abrigo. Eu olhei para aquela mulher. A gente que teve uma vida que não foi muito fácil, a gente sabe o que é abrigo, a gente sabe o que é dificuldade. Começou a descer as lágrimas dos meus olhos, porque eles não veem o status familiar, eles veem simplesmente o que está sendo dito. Eles não averiguam, eles não buscam. Eles simplesmente ouvem uma pessoa, indiferente de quem seja aquela pessoa, se ela tem a condição ou não de denunciar alguém. E eu falei assim: meu Deus, agora eu sei o que aquela viúva passou. E eu disse: olha, eu não aceito isso. A minha esposa disse: não aceito isso. Nós não aceitamos aquela situação. Essa mulher, ela olha para dentro da condição dela e ela diz: eu não aceito isso. E ela bota, sabe aonde, a responsabilidade? Em cima do Senhor. Eu fiquei me perguntando: Senhor, mas por que ela repassou a responsabilidade? E o Senhor disse para mim: todos os que estão fracos e oprimidos, olha bem, todos os que estão fracos e oprimidos virão, e eu os aliviarei. Olha bem, sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Deus está dizendo aqui: você não está gostando da situação, você está vivendo uma situação de dificuldade, lançai sobre ele o teu fardo, lançai sobre ele a tua dificuldade, lançai sobre ele aquilo que você está vivenciando. Sabe por que isso, irmão? Porque Deus está esperando, sabe o que? O clamor do povo. O clamar do povo é você dizer: eu não aceito, Senhor, e eu quero passar isso de mim para as suas mãos. Eu quero me livrar desse problema, colocando ele nas tuas mãos, o Senhor me dando a solução desses problemas. O clamar a Deus é você pedir ajuda a Deus e mediante aquela dificuldade, porque a Bíblia diz aqui que o Senhor é o meu e o teu ajudador. Ajudador, ele passa junto na dificuldade.
Ajudador passa junto na prova. Ajudador ele passa junto no deserto. Ajudador ele passa junto em meio à enfermidade, em meio à tristeza, em meio à falta do dinheiro, em falta do alimento. O ajudador está juntinho do seu lado. Nós precisamos entender, quando Deus ele diz, olha, certamente eu tenho vos visto o que tem passado. Ele está dizendo, sabe o quê? Eu estou vendo e eu não estou aceitando, mas estou esperando você tomar uma decisão de também não aceitar essa situação. Eu tenho visto o que você tem passado, mas eu estou esperando em você tomar uma atitude, em você se levantar desse problema e falar assim, eu estou de pé, Senhor, eu estou de pé, Senhor, me ajuda a caminhar no meio dele. Aleluia, Jesus. Precisamos mudar. O povo de Israel agora, levanta-se um homem para liderar aquele povo de Israel. Escute bem. Sabe qual a pergunta daquele homem? Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? Ele não está preocupado se ele vai juntar a multidão. Ele não está preocupado em dizer para a multidão que ele está ali para liderar. Não, ele está dizendo simplesmente, Senhor, como é que eu vou dizer quem me enviou para aquele povo? Qual o seu nome? Escute bem, irmão. Liderança. Você não tem que ficar esperando ser chamado. Você não tem que ficar esperando, sabe o quê? Alguém botar a mão em você e dar tapinha nas suas costas, não. Você tem que se predispor e dizer simplesmente quem que eu vou dizer, com quem eu vou dizer, para quem que eu vou dizer, quem me enviou. Ele simplesmente diz, Senhor, quem? Eu vou dizer que quem me enviou. Ele chega no meio daquela nação, meu irmão. Ele chega com uma atitude, sabe qual a atitude dele? O eu sou, o grande eu sou, me enviou a vós para que tirei vocês do Egito e venha glorificar o nome do Senhor fora do Egito. Ele simplesmente se predispõe, ele se coloca e ele diz. Tem muita gente, sabe o que, irmão? Todos nós estamos esperando, sabe o que? Alguém botar a mão na nossa cabeça e dizer, é você. Ele escutou, sabe o que? Uma voz. Deus não deixa nada acontecer conosco sem falar conosco. Tudo que vem acontecer com você, acontecer comigo, Deus ele avisa antes. A Bíblia diz que Moisés chega diante daquela nação, ele chega numa posição diferente. Olha bem, ele sabe como do Egito? Com as pessoas que chegavam perto dele falavam assim, ó, eu sei que você matou o egípcio. Eu sei que você é assassino. Eu sei que você é um homem malfeitor. Ele sai do Egito e vai para o deserto. Passa 40 anos, se eu não estou enganado, no deserto. E volta. Quando ele volta com a palavra de novo. Olha, o eu sou mandou eu vir aqui tirar o povo daí. Imagina. Acontecendo tudo o que está acontecendo aqui, como o pastor Natanael relatou nesse dia de hoje, na parte da manhã. O pastor Natanael chega aqui e olha para todo mundo e diz assim, olha, o grande eu sou me enviou e vou levar todo mundo. Todo mundo vai olhar para o pastor Natanael e falar, pastor Natanael, esse negócio aí fundiu a cabeça do pastor Natanael, mas o pastor Natanael está doido. Não, a gente sabe que Deus é o sou, pastor. O Senhor vai levar a gente para onde? Não? Por quê? Moisés chega com simplesmente uma palavra. O eu sou me enviou. E com os sinais nas mãos para ser realizado. Está na hora, sabe de quê? De nós nos levantarmos. Aqui só tem líderes. Porque é assim que Deus nos vê. Deus vê cada um como sacerdote. Sacerdote é posição de liderança. Você, quando você diz eu não sou, eu não consigo, eu não sou capaz, você está dizendo, sabe o quê? O seu Deus é mentiroso. E o seu Deus não é mentiroso. Ele é a palavra e a palavra da verdade. Ele é a vida. E Ele está dizendo que é você. Ele está dizendo que é você.
Ele está dizendo que é você, aquele que fez os céus e fez a terra. Ele está dizendo assim: é você que eu escolhi, é você que eu elegi, é você que eu determinei, porque eu tenho visto a aflição. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus diz: eu estou vendo a aflição do meu povo, Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você e o que está ao seu redor. Ele está dizendo: eu preciso mudar a situação dele, dela, e preciso mudar a situação de todas as pessoas à sua volta também. E Deus, Ele entra com a palavra, sabe o quê? De mudança e de transformação. Aquela viúva, ela recebe agora uma palavra do profeta dizendo para ela, sabe o quê? Pegue vasos com os seus vizinhos, entra para dentro da tua porta com teus filhos e encha com aquilo que você tem. Porque ela declarou com a própria boca que tinha uma pequena, ela tinha o quê? Uma botija de óleo, de azeite. E ela recebe uma ordem: entra para dentro da tua casa com teus filhos e encha os vasos. Sabe o que ela faz? Ela entra para dentro do quarto, entra para dentro da casa. E quando ela entra para dentro da casa, ela fecha a porta. E quando ela fecha a porta, ela chama os filhos e manda os filhos trazer os vasos e começa a encher cada botija. Ela faz segundo a palavra que Deus mandou fazer. Ela obedece a palavra. Moisés, quando vai para a nação, ele vai com uma palavra: eu recebi a palavra do Senhor para livrar o povo mediante a dificuldade, mediante as lutas. Só que escute bem, Deus nessa noite está dizendo: sabe o quê? Ele está vendo o meu problema e o seu problema. Ele está esperando em nós, porque Ele já está cansado de ver a situação. Ele está cansado de ver aquilo que nós estamos passando. E desculpe a minha sinceridade, estamos acostumados e acomodados na situação. E aí que está o problema. O problema está, sabe o que? Na nossa acomodação. O problema está, sabe o que? Em nós acharmos que nós temos que viver essa vida de limitações. Sabe por quê? O meu Deus e o teu Deus, Ele não tem limite. O meu Deus e o teu Deus, Ele é mediante a tua e a minha fé. A fé não tem limite. A fé não tem um tamanho. A fé não tem uma determinação. A fé é segundo aquilo que você acredita. É segundo aquilo que você acha que vai acontecer. Aquilo que você quer que aconteça. A fé é aquilo que você realmente bota no teu coração e você parte para dentro para poder conquistar. Isso é fé. Escute bem que eu vou te dizer o que é fé. Prova vivida. Dentro de uma favela, dentro de uma casa que era boca de fumo, todo mundo ao meu redor dizia para mim: como pode você estar vivendo nessa situação? Momentos da minha vida que eu não tinha o que comer, não tinha nada. Deus disse para mim: eu vou mudar a tua história. Aleluia. Deus disse para mim: eu vou mudar tudo. Glória. Hoje, pela misericórdia de Deus, tem alguém aqui que estava comigo lá, vivenciou situações de eu não ter nada e ele tem que me ajudar. Para vocês terem noção, um dia eu estava na minha casa e eu queria comer, sabe o quê? Pêssego em calda. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu gostaria tanto de comer hoje, sabe, uma sobremesa. Irmão, no meio de uma prova, eu tenho que comer, o cara pensa em sobremesa. É doido, meu irmão. É doido. Aí eu estou lá em casa sentado, vendo a televisão. Chega o irmão Bruno lá em casa. Irmão Damásio, passei lá no mercado. Rapaz, senti uma vontade de comprar um negócio. Não sei nem se você gosta, mas eu comprei. Ele trouxe, puxou a lata de leite de calda. A Isabel chegou lá de dentro, já gritou: ele que gosta disso. Estava lá,
hoje Deus trouxe ele na minha casa para ver a transformação que Deus faz. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido ao teu nome. Escute bem. Deus disse para mim, olha, chegou o tempo, arruma tuas malas e volta. Eu falei, eu não vou voltar não. Eu não vou voltar não. Porque voltar, irmão, é duro, dói. Voltar ao começo, às vezes é doloroso. Mas Deus tinha falado. Juntei tudo. A incumbência era que eu tinha que trazer meus móveis. Deus mandou uma chuva dentro da minha casa. Estava com os móveis todos na minha casa. Deus falou assim, agora leva os teus móveis então. Eu olhei para ela e falei assim, você está caçoando de mim. E aí eu falei assim, não, mas ainda não dá para levar. Sabe o que ele fez? Fez outra chuva. Entrou e acabou com o que eu tinha. Não dava para trazer. Cheguei aqui no Rio, visitava as igrejas, quietinho, e só orando ao Senhor. Deus começou a trabalhar, Deus começou a abrir as portas, Deus começou a escancarar as portas. Mas sabe por quê? Porque eu não botei limite no meu Deus. Aleluia. Sabe quem era eu? 10 anos sem estudar, 10 anos sem querer saber de escola. A palavra de Deus era, você vai receber uma proposta e você vai fazer. Sim, Senhor. Fui para o colégio de novo, terminar o segundo grau. Terminei o segundo grau, tive que começar uma faculdade. Fui para dentro da faculdade sem R$1 no bolso. Minha faculdade atrasa porque eu deixo atrasar. Porque eu trabalho com dinheiro. O administrador, ele tem esse problema. Ele faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali. Quando ele vê, ele faltou aqui, faltou ali. Mas minha faculdade é direitinho. Todos os meses que eu estou dentro da minha faculdade, nunca faltou dinheiro de nenhuma prestação. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido ao teu nome. No ano de 2011, sabe o que aconteceu? Eu estava com 2 prestações e eu disse para o Senhor assim, Senhor, estou com 2 prestações da minha faculdade. Eu preciso acertar essa faculdade e eu não tenho dinheiro e não tenho de onde tirar. Na minha conta surgiu, sabe quanto? R$1.000 para acertar a faculdade. Apareceu do nada. Do nada. Mas sabe por quê? Porque Deus disse para mim, vai, não desista, siga à frente. Eu tinha uma palavra, Deus tinha visto, sabe o quê? O meu deserto lá em Espírito Santo. Deus viu quantas vezes eu estava dentro daquela boca de fumo. E as pessoas iam na minha casa para comprar droga. E eu tinha uns envelopezinhos com a nota de R$1, a nota de R$10, que falava sobre Jesus. Ele dizia assim, tem de 10 aí? Eu falava, tem, pode vir. E eles vinham na minha porta, puxavam o folheto e dava na mão deles. E ele falava assim, não, mas não é isso não. Eu falei, mas Deus mudou essa história. Deus mudou este lugar, porque Jesus, Ele te ama. Porque Jesus tem uma obra na sua vida. Eu estava lá naquele deserto lá, mas Deus tinha uma obra dentro daquele deserto e eu não neguei aquela obra. Eu não abri mão daquela obra. Eu continuei, sabe como? Dizendo para Deus, eu não aceito essa condição. Aí Deus me traz para o Rio de Janeiro e começa a mudar a história. Deus começa a mudar a situação. Deus começa a mudar todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Cheguei aqui no Rio com a casa própria e não podia entrar para dentro da minha casa. Hoje a minha casa está lá, hoje são 4 quartos, sala, cozinha, banheiro. A minha sala é uma coisa de louco. Eu olho para o tamanho daquela sala e falo assim, meu Deus do céu, que sala enorme é essa? Sabe por quê, irmão? Não aceitar a condição. Hoje, estou no último período da faculdade. Estou contando os minutos para eu terminar. Sabe por quê? Já fui ver minha pós-graduação. Já fui ver. Quando eu peguei o papel da pós-graduação, eu falei, meu Deus, eu não tenho condição para pagar isso. Aí meu chefe falou assim, ele foi junto comigo, meu gerente. Ele falou assim, esse daqui é o melhor curso que tem. E eu falei, ele é caro, né? Ele falou assim, é caro. Eu falei, então eu preciso começar a orar então. Ele falou, por quê? Porque eu não posso gastar R$1 no meu curso. Eu vou pedir o meu Senhor para pagar o meu curso.
Certamente Deus tem visto o que você está passando. Certamente Deus tem visto. Não é que é irmão Damásio, não. Mas nós precisamos saber que, sabe o que, irmão? Não botar limite no nosso Deus. Não botar barreiras para o nosso Deus operar. A Bíblia diz que se tu tiveres fé como um pequeno grão de mostarda, e dirá para esse monte, e ele se lançará sobre as águas. Lança-te sobre as águas. Escute bem. Deus, Ele está vendo o que você está passando, o que eu estou passando. Mas está na hora, sabe de quê? De nós levantarmos. Está na hora, sabe de quê? De nós não aceitarmos mais essa condição. Sabe o que é aceitar a condição? Para nós fecharmos. Cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Ele falou o quê? Eu falei, pastor, eu estou vivendo muitas bênçãos na minha vida. E eu nunca vivi assim. E eu tenho medo de perder o meu Jesus por causa disso. Meu pastor olhou para mim e disse, está repreendido, irmão. Eu olhei para ele, tomei um susto, não esperava ouvir isso. Está repreendido. Olha bem, irmão. Deus está te abençoando, você tem que aceitar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando o pastor chama a gente para a campanha, sabe o que acontece? Muitos de nós ficamos calados, ficamos quietos. Sabe o que a gente está dizendo? Estamos aceitando a condição. Mas Deus não, teu Deus não tem limite. O teu Deus é dono do ouro e da prata. O teu Deus é realizador de todas as coisas. O teu Deus é aquele que fez todas as coisas. E o teu Deus, Ele faz surgir do nada. Como é surgir do nada? Sabe como é surgir do nada? A primeira foi assim. Cheguei para passar o meu cartão, olhei meu cartão e falei, caramba, tem R$1.000 na minha conta. Cheguei para o meu chefe e falei para ele, apareceu R$1.000 na minha conta. Eu estou aqui na empresa, eu não quero nada errado não, eu quero continuar trabalhando aqui. Eu era estagiário. Aí ele falou assim, tu está precisando pagar alguma coisa? Então paga. A única coisa que pode acontecer é o mês que vem você não ter dinheiro. Falei, então tá bom. Fui lá e paguei. A segunda vez eu fui com o meu cartão de alimentação. Porque eu não almoçava, eu tinha que fazer, sabe o quê? Fazer compra com o meu cartão de alimentação, que é o refeição. Cheguei para ele e falei assim, o dinheiro veio dobrado no meu cartão, refeição. Ele olhou para mim e falou assim, é mesmo? Agora já não é mais, vai faltar no mês que vem. Ele disse assim, veio dobrado? Eu falei, veio. É a segunda vez que acontece com você. Eu falei, é. Ele falou assim, então gasta. Eu falei, é? Fui pro mercado e fiz compra. Cheguei a terceira vez perto dele e falou assim, eu não acredito que apareceu dinheiro de novo com você. Eu falei, apareceu de novo. E ele olhou para mim e falou assim, é mesmo? Tem alguém aqui nessa empresa que gosta demais de você. Eu falei assim para ele, eu também acho. E ele falou assim, apareceu de novo. Eu falei, apareceu, está aqui o estado. Ele apareceu mesmo, né? Gasta. Eu falei, tá bom. Corri com ele na cara e ó. Sabe por quê? Sabe o que é isso? É Deus. Aleluia. Isso é o teu Deus. Isso é o meu Deus. Isso é o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus é aquele que é fiel. O nosso Deus é aquele que faz a palavra dele valer. O nosso Deus é aquele que faz as bênçãos dele chegar àqueles que merecem as bênçãos. Mas quem é o Damásio? Não é nada. Ex-traficante de droga, ex-assaltante, não é merecedor das graças de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não roubou, não matou, não destruiu, não fez nada disso. E você está dizendo assim, eu não. É para o irmão Damásio. Irmão Damásio.
Eu e o pastor Ricardo é o que não merece aqui. Você acha que a gente deixa fora dessa? Né? Somos os que menos merecem aqui dentro. Você só para não ficar sozinho nessa. Se eu mereço, imagina você. Se Deus faz em mim, imagina em você. Aleluia. Se Deus realiza na minha casa, imagina na tua casa. Se Deus está fazendo sobre a minha vida, imagina sobre a sua vida o que Ele vai fazer. Glória a Deus. O irmão Bruno ligou hoje para os irmãos nossos lá. Sabe qual foi a palavra dele? Eu vim aqui para ver o que Deus está fazendo na vida do irmão Damásio, e Ele pode fazer na minha e na sua vida também. Deixa eu te dizer uma coisa. Aniversário do Felipe, não tinha nada dentro da minha casa. Ele e o irmão Sandro foram lá em casa. O que houve, irmão? Eu falei, não, nada não. O que houve, irmão? Eu falei, não, nada não, crente. Ele, irmão, mas o que houve? Eu falei, não, hoje é aniversário do Felipe. É mesmo? Eu falei, é. Vamos lá no mercado? Eu falei, não, irmão, que isso, pelo amor de Deus. Eu tinha uma vergonha, irmão, você não tem noção. Vamos lá no mercado agora. Aí o Sandro foi, olhou para um bolo, comprou um bolo. O Bruno foi, olhou para o outro, comprou outro bolo. Compraram refrigerante, compraram as coisas, levaram lá para casa e fizeram aniversário do meu filho. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Hoje o irmão Bruno vai lá em casa. Bruno, vamos no restaurante comer alguma coisa? Bruno, vamos ali porque eu preciso comprar um negócio aqui para casa. Olha como Deus Ele é, irmão. Glória a Deus. Olha como é que Deus Aleluia. Ele é. Deus Ele faz você passar na prova, mas também mostra você na abundância. Glória Deus a Ele Deus. mostra você no meio da dificuldade, mas Ele também mostra você na bênção dEle também, meu irmão. Aleluia. Oh, aleluia. De repente alguém está olhando para você dizendo assim, está passando na prova, está vivendo na prova, não vai sair da prova e Deus está dizendo, sabe o quê? Vou mudar a tua história, vou mudar todas essas coisas, porque eu tenho visto o que você tem passado nessa dificuldade. Aleluia. Oh, aleluia, mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse na palavra de Deus e levantar e partir para dentro da vitória que Deus tem determinado para a sua vida. Oh Deus, aleluia. Está na hora. A hora é agora, a hora é já. E Deus está querendo levantar você. Deus está querendo usar a sua vida. Deus está querendo te abençoar, porque através da sua vida Ele vai abençoar outras famílias também. Queria te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Hoje pela manhã eu fui tomado por uma palavra do Senhor. Eu estava ali quietinho ali. E eu entrei em êxtase e eu não conseguia falar, eu só chorava. Deus falava no meu coração. Eu vou mudar a história deste lugar. Aleluia. Eu vou mudar a história deste Oh povo. Deus santo. Eu vou mudar a estrutura desse povo. Eu vou usar esse povo para abençoar outros povos. E eu chorando, eu tentava falar com Deus, eu não conseguia falar com Deus. Eu não conseguia nem pensar. E eu falei, a única coisa que eu disse para o Senhor, eu disse, Senhor, porque o Senhor ainda não fez. Foi minha pergunta para o Senhor, porque quando eu entrei nesse lugar, Deus falou para mim que Ele ia mudar a história deste lugar. Isso tem 4 anos atrás, o pastor Ricardo estava dando o culto ali em cima ali. Foi a primeira vez que eu entrei neste lugar, Deus falou para mim, eu tenho uma grande história neste lugar. E hoje Deus falou para mim novamente a mesma palavra. E eu disse, Senhor, por que ainda não? E Deus disse para mim, estou fazendo a minha palavra valer neste lugar. Aleluia, Senhor. Aí eu fui entender por que o pastor estava falando das dificuldades que a gente tem vivido aqui. Aí eu fui entender. Sabe por quê? Pessoas me